Porque eu sempre tive muita curiosidade para saber quem era o mercado, Xará. Porque, para mim, o mercado é uma entidade metafísica. É algo que a gente fala o tempo inteiro, mas não identifica. E você identificou. Diz que são 1.000 pessoas. Você já sabia disso? E número 2, quem são essas 1.000 pessoas? Bom que você está aqui hoje com essa pesquisa saindo do forno, bem equalizada. A gente, Felipe, separou alguns gráficos para ir comentando aos poucos, para você poder falar um pouquinho, já que você comanda essa pesquisa, para a gente entender um pouco melhor a maneira que você equalizou essa pesquisa, o foco que você deu, né? Pelo que eu vi foi o mercado financeiro, a mudança e tal. Ana, a primeira que a gente separou foi a avaliação do mercado com relação ao governo Lula, não é isso? É isso, a gente, só para explicar aqui para a nossa audiência, acabou de sair uma pesquisa, né, como Felipe Pena, vou ter que falar agora Felipe Pena, Felipe Nunes, para separar vocês aqui, ou Pena e Nunes, o Felipe já está comentando, uma pesquisa da Quest, que é comandada aí pelo Felipe Nunes e sua equipe, que faz uma investigação, né, uma sondagem aí com o mercado financeiro, os agentes do mercado financeiro, sobre as impressões aí diante desses últimos momentos do governo Lula, últimas semanas do governo Lula. E tem eu estava dando uma olhada, tem alguns apontamentos bastante surpreendentes. Acho que a gente podia começar com esse, Gui, se você puder colocar na tela para a gente, que é o primeiro, que é de uma avaliação geral sobre o governo Lula, né? É muito impressionante, né? É muito impressionante que a boca do jacaré fechando de forma definitiva, né, Felipe? Como é que a avaliação de ruim, de negativa, faz uma descendente total e a avaliação positiva sobe de uma maneira para quase empatar, né? Essa percepção ficou muito clara na pesquisa. E também nos localiza aí no tempo, Felipe. Qual é o tempo entre uma e a outra também? Então, deixa eu começar, Ana e Felipe, dizendo o seguinte. No começo do ano, a Quest já vinha fazendo pesquisas com a opinião pública há bastante tempo, as pessoas puderam acompanhar isso durante o processo eleitoral do ano passado, e neste ano a gente lançou 2 novos desafios para esse parceiro, que é a Genial Investimentos, que é quem financia esse trabalho, que era também começar a estudar a opinião do mercado financeiro e a opinião do Congresso Nacional. Então, a gente começou em março desse ano uma pesquisa com os agentes do mercado financeiro, as principais casas, as 67 maiores casas responderam a essa pesquisa, tanto que o resultado final nos dá 94 respondentes, no universo de 1.000 pessoas. Imagine você, a gente fez um arrolamento e descobriu que o mercado financeiro inteiro, você tem mais ou menos 1.000 pessoas compondo aí os principais agentes, tomadores de decisão, etc. Desses 1.000, a gente sorteia 100 e faz uma amostra probabilística com eles para conseguir, então, falar com... A gente conseguiu 94 respostas das 100 respostas que a gente gostaria. Essa pesquisa já está na 3ª rodada, essa que a gente está apresentando hoje. Lá em março, ou seja, no começo do ano, 90% avaliava o governo Lula como ruim ou péssimo. Agora, em julho, esse percentual caiu para 44%, ou seja, uma mudança muito significativa no humor, na maneira como o mercado financeiro está olhando para as ações políticas e econômicas do governo Lula. Esse gráfico é realmente muito interessante. E se vocês tiverem já um próximo, que é a avaliação do Haddad, eu acho que ela explica bem exatamente esse gráfico. Esse indicador explica muito bem o que está acontecendo. O trabalho, a atuação de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda mudou a percepção do mercado sobre o governo e, claro, sobre a atuação do próprio ministro. Vejam vocês, apenas 10%... Isso aí me impressiona demais, esse gráfico. É muito impressionante. Apenas 10% dos investidores tinham uma avaliação positiva do Haddad em março e em menos de 6 meses a avaliação positiva do Haddad chegou a 65%. O Haddad está, como eu disse mais cedo para a minha equipe, em lua de mel a caminho das Maldivas com o mercado financeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse gráfico e sobre uma coisa que você mencionou. Você disse que é capaz de identificar, porque eu sempre tive muita curiosidade para saber quem era o mercado, Xará. Porque, para mim, o mercado é uma entidade metafísica. É algo que a gente fala o tempo inteiro, mas não identifica. E você identificou. Diz que são 1.000 pessoas. Você já sabia disso? E número 2, quem são essas 1.000 pessoas?
Não, Felipe, a gente não sabia. Tanto que, para fazer esse trabalho, o pré-requisito foi primeiro investigar qual era o universo de tomadores de decisão. Quem são tomadores de decisão? São os economistas que definem projeções, os traders, os gestores de fundo, a diretoria que cuida, né, da operação financeira no mercado de capitais, mercado financeiro, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho ele está focado ali na Faria Lima mesmo. A gente foi, né, mapear quem são as pessoas que estão na Faria Lima, quem são as pessoas que estão no mercado financeiro no Rio de Janeiro, para daí, Felipe, conseguir extrair uma amostra probabilística desse grupo e aí fazer essa pesquisa, porque muita gente fala, mas são 94 pessoas. Mas um universo de 1.000, você tem 94, você está falando com um percentual enorme dessas pessoas, sendo que todas elas são muito importantes hierarquicamente dentro dos fundos, né? Esse é um trabalho realmente, Felipe, inédito. E a gente está falando aqui, é importante você ter perguntado isso, de pessoas que tomam decisões sobre milhares de milhões de reais todos os dias. É gente que, né, vai definir para onde vai o dinheiro no mercado. Então a gente está aqui ouvindo, digamos, uma nata econômica do país, é a própria Faria Lima, digamos assim, dando a expressão do que pensa sobre o Brasil, quais são as suas expectativas. E por que isso é importante, Felipe? Porque as expectativas do mercado, em grande medida, se realizam na maneira como eles vão operar no mercado financeiro. Então, conhecer essa expectativa é muito importante. Um dos gráficos da pesquisa, um dos indicadores que a gente tem, é o de que o mercado financeiro está otimista com a economia brasileira nos próximos 12 meses. Isso não era verdade em março, quando a gente fez a primeira rodada. Agora... Deixa eu colocar esse gráfico também para você comentar, porque esse gráfico é bem importante. Viu, Gui? É o gráfico que fala a política econômica está indo na direção certa ou errada? Não é isso, não. É o outro. É um que cruza. Esses dois gráficos são importantes. Esse em especial é bem relevante, porque, para mim, o que explica a mudança é que o mercado se convenceu, ou pelo menos parte do mercado se convenceu, de que a política econômica do país está indo na direção certa. Felipe e Ana, vejam vocês, em março, 98%, é quase 100%, né? Para não dizer que é 100%, mas 98% achava que as coisas estavam indo na direção errada. Isso mudou, e isso, obviamente, está ligado à agenda do arcabouço fiscal, que foi apresentado, à reforma tributária, que foi aprovada. Essa pesquisa foi feita, começou um dia depois da votação da reforma tributária na Câmara, ou seja, o mercado está reagindo a essas medidas que o governo está tomando, né? O que a gente percebe aqui é exatamente uma mudança direta, né, de expectativa que está associada ao mercado. Eu não sei se você tem esse gráfico, Ana. Se tiver, por favor, coloque na tela. Vou pedir ao Gui aí. Exatamente. Muito obrigado. Estamos bem alinhados, Gui. Olha para você ver, nos próximos 12 meses, 53% tem expectativa de que a economia vai melhorar. Se o mercado está pensando isso, é claro que o mercado vai operar os seus fundos e investimentos nessa direção. Esse otimismo que o mercado está produzindo, ele é favorável para o Brasil e ele já tinha sido mostrado na pesquisa da Quest, que é financiada pela Genial Investimentos, do mês passado, com a população, a pesquisa que a gente faz com o povo. As pessoas estão otimistas em relação à economia e isso chegou também no mercado financeiro. Ou seja, é um momento muito positivo que o Brasil tem que aproveitar, tanto na política como na economia, porque, como a gente sabe, esses momentos são raros. Era isso que eu até ia te perguntar. Se essa pesquisa com o mercado financeiro, ela está sintonizada com a pesquisa da população em geral que vocês fazem, né? Se essa perspectiva de melhora, ela tem efeito em gargalos importantes do Brasil, como a necessidade de reindustrialização e o grande desafio do governo Lula de combater a desigualdade e tirar o Brasil do mapa da fome e tudo mais. Ana, até maio, quando a gente fez a segunda rodada da pesquisa, o que a gente detectava era o mercado financeiro olhando de um jeito e o povo olhando de outro. Havia uma dissociação entre esses dois mundos. Em julho, esses dois mundos se encontraram. Tanto o mercado como a população está mais otimista do que pessimista nesse momento. É um encontro importante, né, Ana? Porque a gente sabe que política é disputa.
disputa de narrativa, disputa de interesse, disputa de preferência. Quando o mercado e a população passam a ter a mesma visão, a gente tende a ter resultados melhores, né? Porque o resultado agregado disso acaba sendo positivo para todo mundo. Então, até maio não era assim a situação. Isso passou a ser assim agora nessa pesquisa de julho. Ô, Felipe, xará, deixa eu voltar à minha pergunta inicial, mas com outro viés agora, porque eu realmente acho muito importante que você identifique quem é o mercado financeiro. De novo, que para mim, até hoje, para mim isso é inédito mesmo. Acho que vocês são pioneiros nisso, isso é um trabalho que realmente tem que ser aplaudido, porque, repito, para mim, até hoje, o mercado era uma entidade metafísica. Era algo que se falava, mas o qual não se definia, era etéreo, era uma coisa no ar, era quase como uma coisa platônica, grega. Eu não sabia o que era o mercado financeiro. Mas eu fiquei muito surpreso em você me definir o mercado financeiro como um universo de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas é muito pouco, ou seja, isso é uma prova da desigualdade brasileira. 1.000 pessoas gerem o capital neste país. É isto que é o mercado financeiro. É a prova da distorção que a gente tem, é a prova da desigualdade. Mas um segundo momento, e eu também queria muito te elogiar por isso, né? Sem rasgação de seda, por você ter um nome muito bonito, não é por isso. É uma rasgação de seda pelo tipo de metodologia. Porque, ao mesmo tempo que a gente reconhece essa desigualdade, essa distorção que se dá nesse universo de 1.000 pessoas, a gente também reconhece que não conhecê-las é muito pior, porque a gente não sabe com quem está lidando. Então, a partir de hoje, você vira, Felipe, uma referência fundamental para qualquer um que queira entender as prioridades, as distorções e que tipo de narrativas até esse mercado impõe ao Brasil. E muitas vezes são narrativas perniciosas, me permita usar essa qualificação, porque nem sempre as narrativas do mercado, eu acho que quase nunca, para ser um pouquinho mais educado, elas estão de acordo com os anseios da população brasileira. Por exemplo, a gente vê isso na briga de foice que o Lula trava com o presidente do Banco Central pela queda de juros. Parte do mercado financeiro não quer essa queda de juros, eu diria que a maior parte, uma pequena parte apenas talvez queira, mesmo vendo índices que estão caindo, como a inflação, o PIB, a previsão para o PIB subindo, a gente vai à gôndola do supermercado ver carne, óleo de soja descendo. E aí vai a minha segunda pergunta. Você que agora identifica quem é o mercado financeiro, quem são essas pessoas, o que vivem, o que comem, onde moram, você acha que isso pode, de alguma maneira, ajudar a que a agenda econômica do país, que passa pela queda de juros e passa com esse embate, com o Roberto Campos Neto do Banco Central, seja contemplada? Ou seja, temos informações para ajudar na queda de juros, finalmente, no Brasil? O meu xará, Ana, está parecendo o repórter do Globo Repórter, né? Onde vivem, como, o que moram, o que comem. Mas, de certa forma, é isso, sabia, Felipe? De certa forma, você descobriu uma espécie que a gente só ouvia falar, a gente não sabia que era. E tem muita relevância, eu sou muito grato a essa parceria com a Genial, exatamente porque eles nos permitem fazer um trabalho muito sério, muito técnico, né? Eles estão interessados em contribuir com o Brasil nesse tipo de discussão. E aí, Felipe, eu acho que a melhor maneira de responder à provocação que você faz é trazendo duas informações que são fundamentais para o público aqui do fórum. Eu não sei se a Ana separou esses gráficos, mas eu vou falar. Eu vou dar um número que eu nunca imaginei que daria na vida, numa estatística. Os gráficos estão todos aí. Quando você falar, o Guilherme tenta procurar. Então eu vou pedir ao Gui que procure o gráfico sobre se o mercado financeiro acredita que a taxa Selic vai cair ainda este ano. Sim, separamos esse também. Na hora. Pode um pouquinho para frente aí, Gui. Vai andando um bocadinho. A gente chega. Aí, o próximo. Mais um, Gui. Mais um. Aí, olha só. 100% do mercado financeiro. Eu não estou aproximando números. Eu estou dando o número objetivo. 100% do mercado financeiro acredita que a taxa Selic cairá ainda este ano. Para quanto? Essa é uma medida importante. Mas o Felipe não vai se contentar com essa informação. Então, passa mais um, Gui, porque a pergunta é: quando a taxa vai cair? 92% do mercado financeiro acredita que o Copom cairá os juros em agosto, ou seja, na próxima reunião que vem por aí.
E aí a próxima pergunta que o Felipe vai me fazer, eu tenho certeza, é: mas quanto cai? Então a gente passa para o próximo gráfico, que é 56% do mercado financeiro acredita que haverá uma queda de 0,25 no Copom a próxima reunião do Copom. Mas vejam vocês, isso é novidade, isso é uma mudança absoluta de perspectiva. Já há 1/3 do mercado financeiro que acredita, vejam vocês, que pode cair até 0,5, o que seria uma queda muito grande, dada a trajetória que a gente viu até aqui. Então, Felipe, essa informação, esse trabalho que é feito pela Quest em parceria com a Genial, ele tem uma função social muito importante, que é exatamente esclarecer para as pessoas quais são as expectativas, e, claro, quando se gera expectativa, se essa expectativa não é cumprida, isso vira frustração. Eu acho que a política já pediu queda de juros, a Fiesp já pediu queda de juros, a sociedade já pediu queda de juros, a pesquisa da Quest, a última, já mostrou isso, e hoje a Quest mostra que o mercado financeiro acredita que haverá queda de juros. Ou seja, Felipe, a bola está com o presidente do Banco Central, que, aliás, nessa pesquisa, a gente mostra, ele está muito bem avaliado. 86% do mercado financeiro avalia o trabalho do Campos Neto como ótimo ou bom. Ou seja, caso o Campos Neto não conduza o Brasil na direção de uma redução de juros, ele pode começar a frustrar, inclusive, o mercado financeiro. Então, a reunião de 2 de agosto vai ser uma reunião bem importante, não só para o Brasil, mas também para o Campos Neto. Então, era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque o mercado financeiro, pela pesquisa que você está apresentando, ele avalia muito bem o Campos Neto e o Banco Central, e avalia muito bem o Haddad e o próprio governo Lula, né? Só que um dos enfrentamentos, digamos assim, que nós tivemos nesse período foi do próprio presidente Lula vocalizando com críticas duras ao Campos Neto e ao Banco Central. Então, é no mínimo interessante isso aí, né? Porque será que esse mercado financeiro está apostando no Campos Neto? Mais de uma perspectiva diferente aí dessa pressão? Ou essa é uma forma também de fazer pressão? Como é que vocês interpretaram isso? Ana, esse é um ponto muito importante porque ele me permite esclarecer um aspecto que a gente ainda não falou. Embora haja uma melhora de avaliação no governo Lula por parte do mercado, embora haja um grau de confiança enorme no Haddad, isso não se reflete na figura do presidente Lula. Quando a gente pergunta qual o grau de confiança do mercado no presidente Lula, 95% do mercado diz que não confia. Temos esse gráfico aí, viu? Bota aí, por favor, Gui. Tem uma dissociação, então, entre as figuras do Lula e do Haddad, é isso? Exatamente. Lá está bem no final do relatório, Gui. Se você puder caminhar, claro, convido todo mundo para ler o relatório, ele é público, né? Mas ele está lá no finalzinho e a gente mostra o quê? Que o Lula... Inclusive, já perguntaram aqui como acessar a pesquisa, depois você fala para o pessoal. Falo sim. Isso está no site da Genial Investimentos. É só digitar pesquisa mercado financeiro, Genial Investimentos, que vocês vão cair no site e vão conseguir baixar o link. Olha aí, olha que interessante. O Lula continua sendo a personalidade com menor grau de confiança no mercado. É diferente do Haddad, cujo grau de confiança está muito maior. Ele está lá embaixo nessa escala aí de desconfiança, tá vendo? Então, Ana, o que a gente percebe é que o mercado até aqui apoia e sustenta o Campos Neto, mas espera que haja mudança daqui para frente. Então vamos ver como é que essa mudança vem, para ver como é que o mercado reage. Mas durante todo esse período, pode passar mais um, Gui, por favor. Durante todo esse período, vocês vão ver que, olha lá, a rejeição do Lula é constante. 94, 95, 95. Quer dizer, não é que o mercado está mudando sua posição em relação ao presidente, é que ele está mudando a sua posição em relação ao ministro da Fazenda. Se puder brincar, é como se o Haddad fosse o good cop e o Lula fosse o bad cop, o mercado financeiro. Um está sendo bonzinho e outro está sendo malzinho. De concreto, o que importa é que, a partir do momento que o ministro da Fazenda consegue ganhar essa confiança, consegue melhorar a sua relação com o mercado, ele passa, obviamente, a também esperar que o mercado ajude e contribua
no processo da política econômica, que é construída pelo governo, mas, claro, se tem boa vontade no mercado, ela tende a florescer mais. Então tem essa diferença, Ana. Lula é uma coisa, Haddad é outra coisa.